O Itajubá em Foco, Canal 20, vem à Faculdade de Medicina, onde se realiza o lançamento de vídeo apostila sobre cuidados paliativos numa ação pioneira do curso de Tanatologia e Cuidados Paliativos aqui da faculdade. E nesse lançamento, o palestrante convidado de honra é o Dr. Ricardo Leme, que é neurocientista, que proferiu a palestra O Dom Supremo. E é sobre esse Dom Supremo que nós vamos conversar. Doutor Ricardo, é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na Faculdade de Medicina. O prazer é todo meu, tá? Doutor Ricardo, você toca em vários elementos muito importantes, como criação, evolução, como as coisas surgem como criação de conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um conceito que você colocou muito bem, de graça e conceito de gratidão. A questão da gratidão, muitas vezes a gente entende que deve ser uma retribuição a algo que alguém nos faça. Então, por exemplo, alguém vende um produto para você, você fala muito obrigado. Ou então você presta um serviço para alguém e essa pessoa te agradece. A questão é que isso não é bem gratidão, Otávio. Isso aí tem muito mais a ver com uma outra questão. Que questão é essa? Da obrigação. Por quê? Se alguém te presta um serviço ou te vende algum produto e é gentil com você, você tem a obrigação de retribuir aquilo em agradecimento. Na verdade, o conceito que eu entendo que seja realmente o de gratidão antecede a qualquer coisa que seja feita para a gente. Que seja isso. Você se coloca numa atitude de abertura, de receptividade para aquilo que a vida tem a trazer para você. Você se coloca em estado de gratidão e de recepção. Então a gratidão tem a ver com esse estado. A graça que eu comentei agora há pouco na palestra também diz respeito a algo semelhante, que é a proposta do filósofo Huberto Roden, né, que ele fala que a graça ela já foi concedida por Deus. Ela não depende de você fazer algo e merecer para receber essa graça. Na verdade, aquela graça foi dada. Cabe a você o quê? Se abrir para recebê-la. Então, a graça não é porque você merece. A graça é algo concedido que você precisa se abrir para que ela faça parte da sua existência, parte da sua vida. Nós entramos, percebe-se que o ser humano ele está num caminho que está levando à própria destruição, né? E nós até conversamos antes de entrarmos no ar que o ser humano ele foi criado para se aperfeiçoar. O que está errado? O que acontece? O que tem o ser humano que parece que não encontra o seu caminho? Eu acredito que isso se dê por algum tipo de desalinhamento interior na pessoa. A pessoa se desalinha com um propósito existencial. Então, quando a gente fala que nós somos seres humanos, é algo muito diferente de nos perceber enquanto seres humanos. A pessoa que é ser humano, ela simplesmente está conectada com uma existência que flui. A pessoa que é ter humano, e muitos de nós vivemos como se fôssemos seres humanos, é aquela pessoa que se reconhece pelo que ela tem, pelos seus apêndices. Então, quando a gente conhece uma pessoa assim, ela se apresenta, ela fala o nome, ela fala onde trabalha, ela fala onde mora, ela fala o carro que tem, ela fala todos esses apêndices que ela carrega na vida. Mas ela esquece de dar um significado existencial, um encontro com esse ser. Quanto mais distante a pessoa está desse estado de ser humano, e quanto mais ela está imersa nesse estado de ter humano, mais fácil ela se confundir dentro da sua existência. E nesse confundir-se, vão acontecer situações no dia a dia que muitas vezes são alertas para que ela reencontre esse estado de equilíbrio. Esses alertas são doenças, são acidentes, são situações que desafiam aquela situação de conforto que a pessoa se encontra. Então, não necessariamente um mal deve ser visto como algo ruim. Esse mal pode ser uma oportunidade de reencontro consigo mesmo, que muitas vezes a pessoa se perdeu. Esses medos, essas situações vamos chamar de inércia, de preguiça, de atração pela violência que nós vemos entre as pessoas, isso leva o ser humano a um processo de adoecimento? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? A vida é um fluxo. Você entra nela e passa por ela e se liberta dela. O que acontece na pessoa que tem medo, Otávio? Essa pessoa se apega.
ela tem medo de perder aquilo que ela conseguiu. Seja bens materiais, seja perder a profissão, seja perder uma pessoa que ela não possui nada disso. Ela tem o usufruto daquilo enquanto ela está vivendo. Então a pessoa que vive nessa perspectiva do medo e da tentativa constante de se apegar e garantir o seu espaço é uma pessoa muito mais propensa a adoecer. Esse próprio estado de tensão e medo é um estado que pode gerar uma situação de hipertensão arterial. O corpo, a fisiologia do corpo, responde à forma como a pessoa emocionalmente escolhe viver. Então tudo que gera apego também gera apego de substâncias no corpo, de tensão vascular, de preocupações desnecessárias. E tudo isso acaba culminando no processo do adoecer, favorecimento ao adoecer. Então, como não adoecer? Ou seja, como não se apegar? Como não ter esse medo de perder as coisas? Aí é uma questão de você, em primeiro lugar, fazer a pergunta-chave. Quem sou eu? Por mais boba que essa pergunta pareça, ela traz uma mágica em si. Segunda pergunta-chave. O que eu estou fazendo aqui dentro deste corpo? Por mais que isso possa parecer estranho perguntar, Otávio, esse tipo de pergunta coloca você dentro de um estado de questionamento e de busca pela resposta. E quando você busca essa resposta, a sua própria vida, ela passa a ganhar um sentido, um alinhamento. Porque se você responde quem você é e o que você veio fazer, só lhe resta fazer aquilo pelo que você veio. Então, uma forma de manter a saúde é conseguir gerar esse alinhamento interior de proposta existencial. Na medida em que você se apropria de uma direção existencial, a sua saúde, de certa forma, está blindada, está protegida, está garantida, porque você está em movimento, você está em alinhamento com o que a própria vida te propõe. O fluxo de passagem, que é o nascer, viver e morrer. E qual é o dom supremo? O dom supremo é o amor. Sem o amor não se vai a lugar nenhum. E eu acho que essa é a grande missão que o Cristo nos deixou. Primeiro como exemplo e depois como lembrança de que nós não somos a família que nasceu na nossa casa. Meu pai, minha mãe, minha avó. Nós temos uma origem comum e todos nós somos famílias. Você é meu irmão. O telespectador é nosso irmão. Na medida em que nós conseguirmos resgatar essa família humana, que só é possível a partir da dinâmica do amor, então nós vamos viver dentro da perspectiva do dom supremo. E você encerra a sua palestra dizendo que viver é aprender a morrer. Essa é uma frase famosa do Sêneca. E olha que maravilhoso. Se a vida é um fluxo constante, o que não é a vida se não aprender a morrer? O que nós fazemos todos os dias à noite, quando nos deitamos na cama, se não passar por uma pequena morte? O que nós fazemos a cada dia quando nós deixamos uma pessoa querida para nos retirar para o nosso lar? Se nós não aprendermos esse movimento fluídico da vida e nos desapegarmos, não é possível um viver saudável. Então, viver é aprender a morrer, conforme o grande sábio Sêneca já ensinou na antiguidade. Que mensagem que você pode deixar para os nossos assinantes, para quem está nos vendo, em relação ao dom supremo? E o que é preciso para chegar lá? O dom supremo, para que cada um possa exercitá-lo, é importante que tudo aquilo que a gente vê de belo no mundo, a gente traga para dentro. Todas as informações bonitas que a gente recebe do mundo, a gente traga para dentro. Todos os fertilizantes, entre aspas, que são essas notícias, essas pessoas, essas situações boas que se apresentam para a gente traz para dentro. Trazendo isso para dentro e recebendo e tendo essa abertura para o mundo, nós vamos ser fertilizados pelo mundo que nós nascemos. E a partir dessa fertilização, dentro de nós, e apenas de dentro para fora, devemos fazer com que nasça uma flor. E essa flor é o nosso projeto de vida. É a forma como nós escolhemos viver. Então, aprender sempre com as qualidades do outro e trazê-las para si. E com os defeitos do outro, corrija-os em você mesmo. Com a qualidade, eu aprendo. Os defeitos, corrijo em mim. E aí, esse dom naturalmente vai brotar da gente.
Meu caro Dr. Ricardo, foi uma grande honra e um grande prazer escutar essas sapientíssimas palavras de você mais uma vez. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a gentileza, Otávio, o carinho da entrevista. Eu conversei aqui com esse sábio neurocientista e jovem Dr. Ricardo Leme, palestrante aqui do lançamento do vídeo e da apostila de cuidados paliativos na Faculdade de Medicina.